Muita gente reclama de cansaço. É um cansaço que você acorda já de manhã. Fadiga, o cansaço. Cansaço excessivo. Olha, você pode estar com esgotamento. Na sociedade acelerada e hiperconectada de hoje, a epidemia do cansaço parece estar no auge de todos os tempos. As demandas sociais de produtividade constante, os estímulos incessantes de tecnologia, as mensagens instantâneas levaram muitos a um estado de cansaço que nunca vai embora. Parece que não importa o quanto você, entre aspas, descanse, a fadiga nunca acaba, a fadiga nunca termina. Esse fenômeno vai além da exaustão física, penetrando nosso reino mental e emocional, com muitas pessoas se sentindo esgotadas e emocionalmente frágeis, lutando para acompanhar o ritmo da vida moderna. Esse, entre aspas, cansaço não é mais apenas uma questão pessoal, limitado àquelas pessoas que trabalham em 2 empregos, que têm filho para cuidar e etc. Na verdade, a fadiga crônica se tornou a regra, não mais a exceção. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é encontrar a paz e tranquilidade que todos nós buscamos. Mas por quê? Mergulhados em palavras, mergulhados em imagens, vídeos, mensagens do pai, da mãe, do grupo da família, do grupo do trabalho, do chefe, do gerente, das pessoas da escola. Nosso cansaço não é um cansaço físico, é um cansaço mental, proveniente das enchentes informacionais que nos deparamos todos os dias. Como você acha que ocorre o processamento de todas essas informações? O nosso cérebro, assim como um computador, consegue lidar com um número limitado de informações. E mesmo pesando apenas 2% da nossa massa total corporal, o cérebro consome uma quantidade desproporcionalmente alta de energia. E se a gente pudesse ver a nossa energia como se fosse a bateria de um celular, cerca de 20% da nossa bateria seria gasta somente pelo cérebro. E hoje, no século XXI, nosso cérebro nunca foi tão torcido, manipulado e apertado. Mecanismos como o da dopamina, o neurotransmissor da motivação, aquele que nos faz tomar decisões, aquele que nos mantém motivados a ficar scrollando uma rede social sem parar, foram completamente mapeados pelas grandes corporações. E olha como tudo vira uma bola de neve, você tá cansado mentalmente. Portanto, ao invés de estudar, por exemplo, você escolhe descansar, passar o seu tempo livre descansando. E aí o que você faz? Você abre o Insta e começa a ver stories daquelas pessoas mais felizes que você, vê posts, vê reels, passa 30 minutos ali e você tá ali scrollando ainda, sabe? Se em média você passar 10 segundos assistindo reels, que já é muito, em 30 minutos você viu mais de 180 vídeos, né? E na verdade a maioria das pessoas assiste um reels por 2, 3, 4, 5 segundos. Então imagina quantos vídeos você não tá assistindo em um período tão curto de tempo. Quanto de informação o seu cérebro teve que calcular nessas, sei lá, 1 hora que você matou no celular? Quanto você acha que foi embora da sua bateria mental? E agora o que acontece? Você acabou ficando mais cansado do que antes, e agora vai ter que fazer outra coisa para compensar o cansaço. E aí o que você faz? Vai ver mais alguns vídeos e por aí vai num ciclo infinito. Prazeres rápidos, sofrimento, cansaço. Aí você vai, prazeres rápidos, sofrimento, cansaço e fica infinitamente nisso. Mas então como lidar com isso? O primeiro passo é aceitar que você está cansado, né? Os estoicos veriam esse primeiro passo como sendo o mais importante. Para o estoicismo, o cansaço ou qualquer outra emoção negativa não é necessariamente negativa. As coisas são como elas são neutras. O fato de enxergarmos o cansaço como algo negativo só trará mais cansaço. Eu me lembro, esses dias eu tava jogando videogame, WoW, viciado, e me culpando por estar jogando aquilo, mesmo sendo um momento de relaxamento ali, sabe? E eu percebi que, em vez de relaxar, por conta dos pensamentos que eu tava tendo de culpa, aquilo tava me cansando, sabe? Então muitas vezes é a própria percepção das coisas que nos traz o cansaço, sabe? Não necessariamente a coisa em si. É uma fadiga mental que é aumentada pelo fato de estarmos tentando lutar contra essa fadiga mental. Entende? E aí voltamos ao ciclo infinito. O cansaço e qualquer outra emoção negativa são estados naturais de qualquer ser vivo. Não são só emoções, são também formas do nosso corpo sinalizar que algo está errado. E aqui é muito importante. O que é interessante é que não temos controle sobre essas respostas fisiológicas. Quando elas aparecem, você não consegue vencê-las. O que temos controle são os hábitos que temos antes das respostas virem. Então, se você tá se sentindo cansado agora, não adianta se sentir culpado, não adianta ficar bravo ou sei lá. Aceite que você errou e que tá pagando o preço, sabe? Você não tem controle sobre o que aconteceu no passado, nem o que acontecerá no futuro. Mas sim, você pode moldar pelo menos uma parte do futuro ao tomar uma ação no presente. Então, se a gente quer se livrar do cansaço, que tipos de ações a gente pode tomar?
A primeira você já fez, já aceitou que você tá cansado, e o próximo passo é mais simples do que você pensa. Os ambientes que sugam sua energia. Marco Aurélio tem uma frase que é o seguinte: começa amanhã dizendo a ti mesmo: hoje eu me encontrarei com um homem intrometido, um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso, um antissocial. Todas essas coisas acontecem a eles por causa de sua ignorância do que é bom e do que é mal. Mas eu compreendo a natureza do bem, aquilo que é desejável, e a do mal, aquilo que não é desejável, disse Marco Aurélio, né? Então você já percebeu que existem lugares, pessoas e situações específicas que te energizam? Ou seja, você sai de uma conversa com alguém que você gosta de conversar e você tá completamente animado, motivado. Da mesma forma, existem pessoas, situações, lugares que fazem justamente o oposto. Parece que você entra num buraco negro de energia. Você se sente cansado, desanimado e improdutivo quando tá nesses ambientes. Para deixar bem claro, a gente não sabe ao certo, a ciência não sabe ao certo o que significa energia, sabe? E aqui a gente não tá falando da parte esotérica, tá? Da palavra energia. A gente tá falando realmente da sensação de energia no corpo. Mas, resumidamente, é uma junção, assim, de diversos fenômenos fisiológicos que estão ligados um ao outro. Então a gente come um alimento X, esse alimento X vai nos causar uma quantidade Y de prazer, por exemplo, mas depois ele precisa ser digerido, né? E aí o quão difícil é essa digestão? Quanto de ATP, que é a nossa moeda biológica de energia, ele nos gera? E aí se a gente tá numa mesa comendo isso e conversando com alguém que a gente não gosta muito, como a nossa percepção subjetiva do quão agradável é essa conversa tá afetando todos os nossos sistemas, sabe? Então vai afetar desde o sistema nervoso, que é o cérebro e tudo mais, até coisas como a digestão. Então a gente não sabe exatamente o que significa essa sensação de com energia ou sem energia que a gente sente. Mas a gente sabe que sentimos. E o que podemos fazer para lidar com isso? Muitas vezes a gente não tem controle sobre os ambientes que a vida nos joga. A gente pode estar numa sala de aula que não nos agrade tanto, ou a gente está num trabalho que não tem pessoas tão legais. A grande verdade é que não temos controle sobre quase nada na nossa vida. Onde a gente nasceu, quem são nossos pais, o que aconteceu na nossa infância e modulou nossos comportamentos, nada disso está sob nosso controle. E se existe uma coisa que a gente tem um mínimo de controle nessa vida, é o nosso ambiente fisiológico. Isso inclui aqui nossa saúde mental. E é aqui que está o grande pulo do gato. Quando comecei a enxergar a saúde mental como, na verdade, o quão saudável o seu cérebro tá, tudo ficou mais fácil. Com um cérebro saudável, você toma melhores decisões. Não fica tão impossível a qualquer situação. Mesmo que seja negativa, aquilo não fica tão ruim. É incrível perceber que tudo tá na nossa percepção. E se nossa percepção, que inclusive se dá 100% pelo cérebro, está suja, entre aspas, qualquer situação negativa pode parecer muito pior do que ela realmente é. Então não sei se você já passou por isso, como por exemplo, ficar irritado com coisas simples, dificuldade em fazer coisas que antes eram fáceis pra você. Pois é. E quanto mais, entre aspas, suja tiver sua percepção, mais dificuldade seu cérebro encontra pra interpretar as informações que ele recebe. E aí o que acontece? Ele precisa utilizar muito mais energia do que normalmente precisaria. E aí, você se pergunta, por que eu tô sempre cansado? Então, sempre que você se depara com uma situação estressante, o seu corpo, o seu cérebro, libera mais cortisol. E quanto mais frequente for sua liberação de cortisol, mais cansado você fica. E o que é incrível de tudo isso é que, vamos colocar assim, a quantidade de cortisol que você libera ao encontro de uma situação específica é totalmente modulado pela forma que você percebe aquela situação, entende? Então uma mesma situação pode ser menos cansativa ou mais cansativa dependendo de como você percebe aquilo. Isso é muito louco. E aí o Marco Aurélio dizia, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Então todas as emoções negativas, incluindo cansaços, são uma oportunidade pra gente melhorar. E por incrível que pareça, desde pequenas coisas como o que você comeu no final de semana, pode afetar a sua disposição inteira para a semana. Se você beber então, ou sair de noite, então realmente não dá pra esperar se sentir disposto na semana em que você faz essas coisas frequentemente, sabe? O problema aqui não é sair à noite ou beber, exatamente. O problema começa a aparecer se esses hábitos começam a te afastar daquela pessoa que você quer ser. Então, sei lá, se você tem um objetivo, uma pessoa ideal que você quer se tornar, por que dificultar o trabalho do tempo de te ajudar a chegar lá? Cada mau hábito, cada ação tomada sem pensar, te atrasa desse objetivo. Pode atrasar tanto que talvez você nunca alcance. Memento mori, a vida é curta, você vai morrer. Tem certeza que quer viver essa experiência única que é estar vivo, todinha, através das lentes do cansaço? Eu imagino que não.
Essa dificuldade que você acaba de encontrar no caminho é sim, claro, uma dificuldade, mas também é uma oportunidade para ser um humano melhor, um ser humano melhor, para enxergar a vida como uma obra de arte, como uma narrativa a ser vivida pelo personagem principal, que é você. Mas Lutz, eu já tentei. Toda vez é isso, cara. Eu consigo manter esses hábitos por um certo tempo, mas depois tudo vai ladeira abaixo de novo. O que eu vou te falar agora é o que eu gostaria de ter ouvido 5 anos atrás, quando eu tava semi-obeso, viciado em drogas e não conseguia ficar nem 10 minutos lendo um livro. Vivia cansado, procrastinava tudo, enfim. Uma pessoa muito distante daquilo que eu gostaria de me tornar. E cada dia que passava, com esses hábitos, mais distante ficava. E o que mudou então? Resumidamente, nada. Nada mudou. Eu ainda sou viciado, mas meus vícios mudaram. E essa é a única forma de mudar um hábito negativo, é colocando no lugar um hábito positivo. Esses dias eu vi uma história engraçada. Imagina um cracudo, um viciado em pedra mesmo. Você já viu algum não indo dar um jeito de conseguir a pedra que ele quer? Não interessa se ele tá sem dinheiro, ele vai lá e dá um jeito. Os mecanismos que controlam a vida desse cara são os mesmos que controlam a sua. Claro que de uma maneira muito mais intensa e prejudicial, mas os mecanismos são os mesmos. A dopamina, o neurotransmissor da motivação, aquele que nos faz buscar prazer e etc., é o mesmo que faz o cracudo correr atrás da próxima pedra. E é o mesmo que faz você abrir o Instagram quando você tá entediado. E é aqui que a grande reviravolta acontece. Você não precisa destruir os seus vícios de uma vez só. Então você já tava pensando em deletar o Instagram, limitar o tempo de tela, etc, né? E aí é onde muitas pessoas erram. O seu cérebro ele precisa passar por uma fase de adaptação. Não adianta você deletar os seus aplicativos agora ou parar de comer fast food do nada. Durante alguns dias vai funcionar, mas eu te garanto, a história e a ciência mostram que você terá uma recaída e vai voltar de novo a fazer as mesmas coisas de sempre. A grande maravilha do nosso cérebro é que ele é plástico, ou seja, você pode ser essa pessoa meio cansada, deprimida, ansiosa agora, mas seu cérebro tem todo o terreno necessário para que você mude completamente. A grande questão é que isso leva tempo. Se a gente fosse fazer uma equação aqui de como a gente consegue mudanças duradouras ou como a gente consegue mudanças que não duram, seria mais ou menos assim. Ação menos tempo, ou seja, você tomar uma decisão, mas não levar em consideração o tempo, a gente terá mudanças rápidas, mas que não duram. Tá? Então a gente, de um dia pro outro a gente mudou, parou de comer fast food, por exemplo, mas aquilo não vai durar muito tempo. Quando a gente coloca ação mais o tempo, né, então a gente vai ter mudanças mais lentas, né? A gente vai demorar um pouquinho mais de tempo para perder o peso, um pouquinho mais de tempo para deixar nossos maus hábitos de lado. Só que essas mudanças mais lentas serão mais duradouras. Então a longo prazo, qual que você acha que vale mais a pena, sabe? Eu pelo menos estaria cansado de ficar toda hora tendo que virar minha chavinha, né? Toda hora tem que ficar virando, tentando toda hora de novo, mudanças rápidas. Eu prefiro começar simples, mas com o tempo aquilo virar automático, sabe? Então pensa como você poderia redirecionar seus vícios para digamos assim, um vício mais positivo, sabe? Em vez de se tornar um escravo dos seus vícios, você pode usá-los para melhorar a sua vida. Isso é o que as pessoas chamam de hábitos. Então eu adorava aquela sensação de prazer imediato que vinha depois de comer um hambúrguer gigante com batata frita. Aquela sensação durava até o fim do prato. Depois eu me sentia mal, estragado. Não conseguia pensar direito, me sentia cheio, sabe? Parecia que toda a energia usada para desempenhar funções diversas no meu corpo e no cérebro agora tinha sido jogada para ter que lidar com aquele monte de lixo que coloquei no meu estômago. Comecei a treinar mais frequentemente e as coisas parecem que inverteram, né? Eu sofro ali no treino durante 1 hora, mas depois eu tenho acesso a um prazer e rapidez cognitiva durante o resto do meu dia inteiro. Então com fast food, você vai ter prazer por 1 hora e vai sofrer o resto do dia inteiro. Com treino pesado, por exemplo, você vai sofrer durante 1 hora e vai sentir prazer o resto do dia inteiro. Então, matematicamente falando, qual faz mais sentido pra você? Quando a gente percebe isso, algo no nosso cérebro muda, uma chavinha vira. Mas na verdade, novas conexões neurais estão sendo criadas. E agora, somos uma nova pessoa. Uma pessoa que ainda tem muito o que melhorar, mas que já sabe quais são suas prioridades. Já está consciente de suas ações e sabe quais serão os desfechos delas. Você vai continuar com hábitos ruins. A plasticidade cerebral, ela demanda tempo. Mas com o tempo as coisas vão se encaixando, sabe? E chegará uma hora que o peso das suas ações e hábitos positivos será maior que o peso das suas ações e hábitos negativos. E então, você vai conseguir comer um fast food uma vez ou outra da semana e não ficará mais tão mal. Essa é a beleza do corpo humano. Você só precisa acertar 80% das vezes. Então sim, vivemos em uma sociedade do cansaço. Mas você não precisa ser mais do mesmo. Você não precisa seguir a manada. Você pode ser diferente. E se você quer receber sua dose semanal de motivação e sabedoria estoica aplicar aos tempos modernos, se inscreva no canal, beleza? Eu sou o Lutz e vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.